Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E o domingo de hoje é especial para toda a cristandade na terra, pois nós celebramos o domingo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos em Jerusalém e pela primeira vez, sem a presença física de Jesus, foi anunciado o Evangelho pelos discípulos a todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Cerca de 3.000 pessoas foram naquele dia batizadas. E por isso, esse dia de Pentecostes é considerado como o dia do nascimento da Igreja de Jesus Cristo no mundo. Saúdo a todos com a palavra de 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos este dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. E queremos chegar diante de Deus, fazer a Ele a nossa confissão de pecados. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus e humildemente oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, reconhecendo diante de Ti o nosso pecado, pedimos e imploramos pelo Teu santo nome, pedindo por Tua compaixão. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, que por nós nasceste, morreste na cruz, ressuscitaste e subiste ao céu, nós te pedimos, por tua morte na cruz, concede-nos o teu perdão. Espírito Santo, Consolador dos corações aflitos, vem e habita em nossos corações, para que cumpramos a vontade do Pai e do Filho, com zelo e alegria. Ouve-nos, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e perdoa-nos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. Anuncio este perdão através das palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 17 e 21, onde está escrito: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Todos os que pedirem a ajuda de Deus serão salvos. Ele nos perdoa o nosso pecado e nos concede a salvação por Jesus Cristo, seu Filho amado. E este perdão eu anuncio a cada um que se arrepende, em nome dele, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Tu és a pedra angular da Tua Santa Igreja. Nós te rogamos, concede-nos Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes na fé em Ti, em todas as circunstâncias da vida, e demos testemunho
alegre e corajoso da tua graça e do teu amor por toda a humanidade. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Vem, Espírito Divino. O texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão neste dia de Pentecostes, de Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, como disse no início da nossa celebração, hoje celebramos em toda a cristandade na terra o domingo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos em Jerusalém. Ali naquele dia, pela primeira vez, sem a presença física de Jesus, os discípulos testemunharam o Cristo vivo e ressurreto. E cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, iniciando assim a história da Igreja de Jesus Cristo nesta terra. O texto do apóstolo Paulo que acabamos de ler nos mostra que o Espírito de Deus nos torna filhos de Deus,
se permitirmos que Ele tome lugar em nosso coração e se nos deixarmos guiar por Ele. Você é filho adotivo de Deus, e este ser filho de Deus é contraposto no texto ao ser um escravo. Diz o texto que o escravo vive atemorizado, com medo, e sabemos que é assim. O escravo vivia com medo do seu dono, pois o dono era senhor da vida do escravo. O escravo era obrigado a obedecer, não tinha escolha. O filho obedece ao pai de bom grado. Um escravo não tem direito a nada, não tem direito de clamar, de se dirigir ao seu senhor, dizendo, como diz o filho, Abba, Pai. E aqui entra a palavra Abba, que Jesus mesmo usou para conversar com seu Pai Celeste. Abba é uma palavra aramaica coloquial que significa simplesmente pai, e que expressa um sentido íntimo no relacionamento entre o pai e seu filho, onde a ternura, onde a confiança e o amor são combinados em uma única expressão. Talvez algo próximo do nosso português papai. É um termo especial de intimidade. Abba, em sua origem, é uma forma exclamatória empregada pelas crianças pequenas, que chamam carinhosamente seu pai de Abba. E no tempo de Jesus, não havia diferenciação entre um filho biológico e um filho adotivo. O pastor Antônio Ribeiro, em sua análise desse texto, diz: sua condição não era inferior à de um filho natural, podendo desfrutar plenamente da afeição paterna e reproduzir dignamente a personalidade do pai. Há muita diferença entre um tratamento para com um escravo e um tratamento para com um filho. A partir de Jesus, há um novo relacionamento entre nós, seres humanos, com Deus. É uma relação que passa a ser de pai e filho. É a partir do Espírito Santo que desperta em nosso coração que temos esta relação filial, familiar com nosso Deus. E aqui abro um parênteses para um comentário sobre esta relação entre pai e filho. Não podemos pensar e qualificar a relação pai e filho daquela época de Jesus com a de hoje. Na época de Jesus, nem em sonho passava pela cabeça de uma criança pequena desobedecer ao pai, como hoje o vemos. Assim, a relação era de carinho e de afeto. A criança aprendia desde pequena o respeito ao seu pai, e era uma atitude que ele tinha, que a criança tinha, com amor no coração, pois o pai lhe dava tudo o que era preciso para viver. E também o pai tinha esta atitude de carinho em relação ao seu filho, atitude de carinho, de amor, pois os filhos eram vistos como uma bênção divina para as pessoas, para os casais. E aqui assim fechamos este parênteses. Também havia a diferença entre a vida na comunidade e na sociedade a partir da filiação
divina. Na sociedade, o escravo era escravo, o livre era livre, o senhor era senhor. Na comunidade, na igreja, todos eram iguais, irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas amados pelo mesmo Pai Celeste. Por isso também muitos escravos aderiram ao cristianismo, pois ali eram tratados com dignidade, com respeito, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e não como escravos como estavam acostumados na sociedade. E depois de ter-nos adotado como filhos, o apóstolo Paulo, neste texto, fala do direito que temos a partir desta filiação divina. Diz o versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, temos direito a uma herança. E logo nos perguntamos, qual é esta herança? Nós sabemos, é a vida eterna junto com Deus. Tito capítulo 3, versículos 6 e 7, diz isso de forma clara. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que pela sua graça fiquemos livres de qualquer culpa e recebamos a vida eterna que esperamos. Por isso eu pergunto a você, que mais nós podemos querer? Somos amados por Deus, somos tratados como seus filhos, não como um escravo. Deus se sacrificou por nós através de Jesus Cristo, nos deu a salvação eterna. E assim, nosso coração também é o templo do Espírito Santo de Deus, como ouvimos no início do nosso culto. Se nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do reino de Deus. Vamos viver, portanto, a nossa vida em gratidão a Deus e servindo a Deus, felizes, porque Ele nos ama como seus filhos e quer somente o nosso bem. Que assim seja em nossa vida. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de luz.
professarmos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Todos juntos queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Curvemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Eu faço a oração de intercessão e depois todos juntos oramos o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu nos dás Teu Santo Espírito. Obrigado que Tu enviastes Teu Santo Espírito para os discípulos lá em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus. Os discípulos estavam com medo, a portas trancadas, e não tinham a coragem de sair para anunciar o Teu Evangelho. O Espírito Santo veio sobre cada um dos discípulos e a coragem nasceu em seus corações, e assim puderam proclamar o Teu Evangelho, levando o Teu Evangelho até os confins da terra. E assim nós queremos pedir-te que Tu também venhas e habites em nosso coração. Nos dês firmeza de fé através de Teu Santo Espírito. Através de Teu Santo Espírito também nos dês a coragem de sermos Tuas testemunhas, fazendo com que nós possamos levar o Teu Evangelho adiante, em palavras e através das nossas ações. Também neste momento queremos colocar diante de Ti em pensamento todas as pessoas que sofrem em nosso meio e que nós conhecemos. Lembramos do nome destas pessoas e as elevamos a Ti, pedindo que Tu dês força, coragem, esperança às pessoas que estão adoentadas, que têm problemas familiares, problemas financeiros, outros tantos problemas que se acumulam na vida das pessoas. Dá com que a Tua força, a Tua coragem, a Tua esperança anime a cada um que sofre a lutar para se recuperar. Dá Teu Santo Espírito para que assim possam seguir adiante na vida. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo que Teu Santo Espírito venha a morar em nossos corações e a dirigir as nossas vidas, orando juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós. Coloque em vosso coração o seu Santo Espírito e guie os seus caminhos dia após dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem nos
força, vem revigorar o espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade aos sofridos que esta sociedade faz. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, da que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir, vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos dons carismas para prosseguir. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para a nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz, que indica o alvo certo desta estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem